seu coração. Está no livro de Isaías, no capítulo 38. Preste muita atenção, mas muita atenção mesmo, que essa mensagem vai falar contigo. Está escrito: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. No versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. 3, e disse Ezequias: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Compartilhe essa programação quem está pelo Facebook. Você veja que o profeta vai até o rei Ezequias e fala: olha, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Não vou falar sobre esse versículo ainda. No versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mas o versículo 3 é o versículo que eu quero falar contigo hoje. Diz assim que ele fez uma oração a Deus quando as coisas ficaram difíceis, complicadas. Ele fez uma oração a Deus. Ele teve que falar a Deus pelo passado dele. Mas ele fez uma oração dizendo o seguinte: lembra, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Você veja que a oração dele, ele se refere ao passado dele. Então ele começa a falar: Senhor, lembra, andei diante de ti, em verdade, com coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. Agora veja, eu quero chamar a atenção no seguinte: o que ele falou? Andei, passado. Fiz, passado. Você veja que, Senhor, eu andei diante de ti. E hoje? Hoje não estou andando mais. Senhor, eu fiz o que era reto. Tá, você fez. E hoje? Você está fazendo? Pastor, hoje... Então, irmão, será que não tem muita gente como o Ezequias, não? Senhor, lembra que eu andei. Era uma bênção, pastor, eu era uma bênção. E o que é gente que fala isso para mim? Pastor, eu era tão usado por Deus. Passava horas em oração. Subia a monte, ficava lá orando. Sentia aquela comunhão. Hoje, eu não consigo mais. Tem muita gente assim. Muita gente que vem até nós para falar, para conversar. E dizer o seguinte: pastor, nossa, eu já fui uma bênção, já fui muito usado por Deus. Então, irmão, você foi usado, foi uma bênção. Por que você não se levanta hoje, então, em nome de Jesus? Por que não volta a ser aquela bênção que você era quando você se converteu? Porque muita gente deixou o primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, não é? Vamos lá, rever as primeiras obras. Não precisamos fazer isso. Eu preciso, você precisa, todo mundo. Dá uma analisada na sua vida e ver se você não está vivendo de passado. Nossa, eu era uma benção. Você fica até pensando, né? Nossa, eu orava 1 hora, 2 horas com o joelho no chão. Talvez pela idade você não consiga fazer isso agora. Mas talvez tem gente que pela idade não consegue nem orar mais também. Mas estou falando com muita gente aí que talvez não esteja nem fazendo nada. E já foi de oração, jejuava, sabe? Fazia jejum. Estou em jejum. Estou em jejum agora, estou em consagração. Mas e hoje? Deus quer saber o hoje, o agora. Sabe, é agora que Deus quer saber. Porque a Bíblia é bem clara em declarar o seguinte: que o ímpio viverá no dia que ele fizer justiça. E que o justo morrerá no dia que ele cometer a impiedade, a injustiça. Então Deus quer saber o agora seu, o agora, como você está. Ah, pastor, eu já fui uma bênção. E eu sei que essa palavra está falando com muita gente. Eu já fui uma bênção, fui obreiro da casa de Deus. E não é mais? Ah, aconteceu tanta coisa. Por quê? Hein? Você não pode concordar com o erro. Eu sempre digo, não concorde com quem está errado. Se eu estiver errado, você não concorda, por favor, não concorde. Agora, você já foi uma bênção, foi usado por Deus. Tem gente que está vivendo do passado, não é mais. Não está conseguindo ser mais. Mas eu estou aqui para te ajudar hoje com essa mensagem. Eu estou aqui hoje para colocar você nas minhas orações, para clamar por ti, você se levantar, dar a volta por cima, irmão. Dê a volta por cima na sua vida. Volta a ser aquela bênção que você era, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Volta a ser aquela bênção que você era. Lembra? Orava para as pessoas, elas eram curadas.
O que aconteceu com você? O que aconteceu contigo? O que aconteceu com você que você não consegue mais orar? Não consegue mais jejuar? Não consegue mais sentir a presença de Deus? Não consegue mais orar, faz força, não consegue, dá um sono tremendo quando você dobra o joelho para orar na sua casa. Irmão, irmã, o que aconteceu com você? Estamos que nem o Ezequias. Senhor, lembra que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Nós não podemos viver de passado. É o hoje que Deus está querendo saber, é hoje. É hoje que Deus quer saber da tua vida, irmão. Se levanta em nome de Jesus. Volta a ser a bênção que você era. Volta a ser a pessoa que você era lá. Orava por todo mundo, cuidava dos outros, pregava. Era uma pessoa ativa, falava do evangelho para todo mundo, ia atrás das pessoas, chamava para a igreja, e isso e aquilo, e pregava a palavra, e postava, e falava, que era um exemplo. E agora? Você vai fazer essa oração? Lembra, Senhor, que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto. Fiz, andei. Mas e agora? Deus quer saber o agora, Senhor. Como você está agora? Você vai viver de orações do passado, orações lá atrás. O Ezequias teve que falar: Senhor, o Senhor lembra de mim, que eu fui uma bênção? Deus se lembrou dele, Deus se lembrou, com certeza. Mas o que fez Deus operar foi o arrependimento, o choro. Ele virou o rosto para a parede e ele chorou. Mas por que ele chorou? Porque ele entendeu. Ele entendeu o quê? Presta atenção. Ele entendeu o quê? Ele entendeu que, Senhor, não sou mais o mesmo. Senhor, eu mudei. Mas não mudei para melhor. Mudei para pior. Senhor, desde quando me converti, não sou a mesma pessoa. Vou repetir. Eu mudei. Mas não mudei para melhor, não. Mudei para pior, Senhor. Tem gente que está desse jeito aqui. Tem gente que está dessa maneira. Que desde quando se converteu, ao invés de crescer, diminuiu na fé. Diminuiu. Nós temos que diminuir para Deus crescer. Entenda o que eu estou falando. Mas a pessoa deixou de fazer o que ela fazia. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela mudou. E ao invés de mudar para ser bênção na vida de todo mundo, ela parou. Nós precisamos virar o rosto para a parede e chorar. E chorar diante de Deus e pedir misericórdia. Senhor, eu quero voltar. Mas eu quero voltar ao início. Quando eu era usado por Ti. Quando eu chorava nessa presença. Quando o Espírito Santo me envolvia. E eu, tomado pelo Teu poder, falava do Teu nome. Não medi esforço para estar na igreja. Lembra? Era chuva, era sol. Lembra? Falava para todo mundo, queria ganhar todo mundo. Queria que todo mundo fosse ganho. Mas e hoje? Nós precisamos virar o rosto para a parede. E chorar. E chorar. Mas chorar tremendamente mesmo. Tem gente que não é mais a mesma pessoa. E ao invés de mudar para melhor, ela voltou atrás. Que essa palavra possa falar contigo. Que você possa não viver de passado. Que nós não precisemos falar para Deus: lembra, Senhor, que eu andei, que eu fiz? Não. Que nós possamos orar diante de Deus e dizer: Senhor, eu ando. Senhor, eu faço. Senhor, eu ando contigo com o coração perfeito. Senhor, eu faço o que é reto aos teus olhos. Porque senão, nós vamos falar como o Ezequias: Senhor, eu andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. Essa palavra é para pastor, para todo mundo. Nós precisamos orar a Deus repetindo: não no passado, andei e fiz, mas sim que eu ando e eu faço. Que o Espírito Santo fale mais com você.